liderança por 3 anos, hoje não sou mais um dos líderes, ainda somos amigos, mas é porque Deus nos direcionou a lugares diferentes. Comigo tá o Lucas e o Matheus. E cara, o Matheus falou pra mim, o Matheus Barbosa no caso, ele falou pra mim que o tema da mensagem, o tema que vocês estão seguindo é caráter de Cristo. Quero pedir que vocês abram comigo em Gênesis capítulo 1. Obrigado, mais assim. Todos acharam, né? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26, um versículo bem conhecido. Eu vou ler na minha versão, ela diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Somente até essa parte. Vamos orar pela palavra, apesar de já temos orado bastante. Pai, te pedimos que essa semente ela caia e possa germinar em terras férteis. Jesus, entendemos que a sua palavra ela é uma semente que possa germinar, possa dar fruto no momento certo, na hora certa. Que não venhamos querer pular etapas ou estações. No teu nome santo, Jesus. Amém. Estamos cansados de ouvir falar que somos a imagem e semelhança de Cristo. Sabe, não sei se todo mundo veio de um berço evangélico. Por mais que não tenha vindo de um berço evangélico, todo mundo está acostumado a ouvir falar que somos filhos de Deus. Mas a Bíblia ela vai deixar bem claro que nos tornamos filhos a partir do momento que confessamos Jesus. A partir do momento em que entendemos em quem nós temos crido. Jesus, Deus desde o princípio, desde o Éden, quando Ele estava formando o mundo, Ele nos deu domínio sobre todas as coisas. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui é a primeira vez que Deus aparece como trindade, porque o verbo está conjugado, certo? É a primeira vez que Deus aparece conforme trindade, conversando com outro alguém. Então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então Adão e Eva, eles têm o jardim, eles têm o Éden. Eu posso sentar? É porque eu sou meio ansioso, eu não consigo ficar parado. Mas enfim, Deus ele cria o Éden, o homem e a mulher estavam lá. E por um certo tempo na história parece que Deus perdeu o controle das coisas. O único mandamento que Deus deu para Adão foi: olha, cultive e guarde. Você pode comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira coisa que o infeliz faz é comer do fruto. A partir daí, Deus ele tira eles do jardim e começa a parecer que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Adão conhece Eva, eles têm 2 filhos, Abel e Caim. Caim mata Abel, o primeiro homicida da história. E até aqui parece que Deus ele já não tem mais tanto controle assim. Apesar dele ter criado o homem dentro de um jardim, dentro de um paraíso, onde estava tudo muito bom. A proposta de Deus nunca foi com que Adão ele não pudesse comer da fruta. Era simplesmente obedeça. Temos a mania de achar que Adão ele pecou porque ele não ouviu a voz de Deus. Não, na verdade ele só não quis obedecer. O livre-arbítrio desde o começo ele estava ali proposto a nós. Olha, você tem de tudo, mas se você comer, você morre. A morte nunca foi algo de corpo, mas sim algo de espírito. Você morreria na essência. A partir do momento que começamos a entender esse versículo sobre façamos o homem a nossa imagem e semelhança, também entendemos que Deus ele não estava falando de algo físico, mas estava falando de uma essência. Uma frase do John Piper que ele diz que todo ser humano ele tem uma bomba atômica dentro dele. E quando ele diz isso é porque ele estava se referindo em uma das suas citações sobre o Espírito Santo, porque todos têm o Espírito Santo, mas nem todos conseguem acessá-lo. Dizemos que somos filhos, que somos imagem, mas realmente nem cremos num Deus tão grande assim. No ano passado, no mês de outubro, eu e minha irmã estávamos trabalhando lá em Diadema. Ele sofreu um acidente, caiu de 7 metros de altura. Nessa queda ele fraturou o crânio e ficou 3 meses em coma praticamente.
Durante esse período de coma, ele teve que retirar o lado direito do crânio e guardar na barriga. Só que na madrugada que ele chegou no hospital, os médicos deram para nós que ele tinha 2% de vida. Esse seria a porcentagem que ele poderia sobreviver. E se por um acaso ele sobrevivesse, ele ficaria vegetando numa cama. Estamos aguardando a cirurgia, onde ele vai recolocar o crânio agora, mas ele não ficou com sequela nenhuma. Sabe? Só que nesses momentos é que é difícil acreditar em um Deus tão grande. Sabe? Amamos orar e falar que Deus, Ele é o Deus da cura. Amamos orar e falar que Deus, Ele pode todas as coisas. Mas quando nos encontramos em determinadas situações, o Deus que tanto falamos é o que nos coloca à prova. Sabe? Se você crê em um Deus, então mostra quem você é para o povo. Jesus, Ele nunca disse que seríamos ausentes de problemas ou que não teríamos dificuldade alguma. Muito pelo contrário, Ele disse: olha, eu venci o mundo, vocês também vencerão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A proposta de Jesus era simplesmente: continue, cara. Por mais que o mar pareça que ele não vá se abrir, por mais que tenha um exército atrás de você, continue caminhando. Sabe? Nunca na Bíblia vamos encontrar alguém que teve algo tão simples. Paulo, de perseguidor, em Atos 5, repentinamente ele tem um encontro com Jesus após o submento, após o renascimento de Jesus. Paulo, ele teve um encontro com Deus, com o próprio Jesus, e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, do cara que estava indo para Damasco, proposto a matar, repentinamente ele começa a pregar. Só que o mais doido na história de Paulo é que demorou mais ou menos 14 anos para que todo o povo entendesse que ele tinha realmente se convertido. Mas hoje eu não quero nem falar sobre Paulo, eu quero pular, dar um salto no tempo, falar um pouco sobre Davi. Lá no livro de Samuel, no capítulo, vamos começar pelo 15, partindo para o 16, no capítulo 15 mais ou menos, Deus, ele rejeita Saul. É quando Deus, ele manda Saul matar todo o povo, não ter piedade de ninguém. E Saul, ele já estava desobediente à palavra de Deus. Então Deus chega a Samuel e fala: Samuel, até quando você vai ter dó, até quando você vai ter pena de Saul? Eu não quero mais ele para mim, eu já separei um rei para mim, um rei que me agrade. No capítulo 16, Samuel vai encontrar Davi. Só que o mais doido, abrindo entre parênteses, é que quando Saul, ele foi levantado para rei, ele nem era da vontade de Deus. Sabe, muitas coisas que acontecem é porque nós queremos. Achamos, e é muito doido, porque escolhemos determinadas coisas e depois culpamos a Deus. Olha, Deus, por que você não me livra de tal relacionamento? Por que você não me livra de tantos problemas? Sendo que nós mesmos temos a aptidão de ir lá e pegar com as nossas próprias mãos. Quando Saul, ele foi levantado a rei, toda a nação de Israel, eles se juntaram e falaram assim: olha, todos os povos têm um rei, nós também queremos ter um. E Deus fala: Samuel, diz ao meu povo que eles têm a mim. Eles falam: não, queremos um rei. Então tá bom, eu vou dar aquilo que eles querem, não o que eu quero. Então Saul é levantado e ele faz tudo o que fez. Então surge Davi. A história de Davi eu acho muito legal, porque alguns estudos vai dizer que ele era bastardo, outros não, enfim. Só que a história de Davi começa mais ou menos no capítulo 16, começa no capítulo 16 exatamente, e Deus manda Samuel ir até o campo, e até a casa de Jessé, que de lá sairia o rei dele. De lá sairia o rei que ia dominar sobre todo Israel. Então Samuel, ele vai até a casa de Jessé e passa um, passa outro. Passaram todos os filhos de Jessé, exceto Davi. Quando Samuel pergunta sobre Davi, todo mundo conhece a história. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. Ele chega, ele é ungido a rei. E uau, a palavra de Deus se concretizou. De maneira nenhuma. O que acontece na verdade é que no dia seguinte Davi continuou no campo. Ele tinha acabado de ser ungido a rei e no dia seguinte ele estava no campo. Porque quando Golias, ele chega no acampamento, dá a entender que ele estava no campo, porque ele continuou fazendo as mesmas funções, levando o alimento e cuidando das ovelhas do pai. Quando Davi, ele foi ungido a rei, Deus, ele já tinha algo proposto para a vida do Davi. Só que o trono ainda estava ocupado, Saul ainda estava lá.
Então é muito doido, porque mais ou menos 14 anos depois, Davi ele começa a governar sobre Judá. Ele tinha se tornado rei de Judá, mas não sobre Israel. E esse é um dos maiores perigos onde nós temos. Porque quando começamos a desfrutar de certo ponto daquilo que Deus nos prometeu, nos acomodamos. Sabe, Davi ele já era rei de alguma coisa. Deus chamou ele para ser rei e ele já era rei de Judá. Então para ele já podia estar bom, ele já podia ter parado ali. Ele poupou a vida de Saul 2 vezes porque ele não quis matar Saul. Embora se ele matasse, acredito eu que não ia dar em nada, porque no tempo da lei era olho por olho. Era simplesmente isso. Mas Davi ele já era governante de Judá 14 anos depois de quando ele foi ungido a rei. Sabe? E o nosso problema é que queremos tudo instantaneamente. Chega alguém e fala assim, diz o Senhor, e pronto, amanhã tem que acontecer, porque se não acontecer da maneira que nós queremos, não foi Deus que falou. 14 anos depois ele começou a governar sobre Judá. 3 anos depois, com 17 anos, completamente 17, desde a unção até o governo de Israel, foram 17 anos. Sabe, embora todo esse tempo ele continuou poupando a vida de Saul, ele continuou sendo um fugitivo, sendo um traidor, ele se passou por louco, ele desobedeceu totalmente a Deus, porque quando você podia, os únicos que poderiam comer dentro do Santo dos Santos era o sacerdote, e Davi não era nada disso. E ainda assim Deus não fulminou ele. O mais intrigante na história de Davi é que, embora ele tenha feito diversas coisas erradas, que a Bíblia deixou bem explícito, ele adulterou, ele mentiu, ele ainda assim continua sendo chamado um homem segundo o coração de Deus. Aí vê porque o que falta em nós comparado a Davi é a sinceridade. Sabe, estamos tão acostumados, tão mascarados, onde, cara, se eu não chegar de determinada maneira em uma igreja, eu não sou nem crente, sabe? Já passei por isso, teve uma igreja que eu fui e aconteceu isso, cara, é você, sabe? Estamos tão doutrinados a vestimenta ou maneira de falar, quando na verdade Deus ele só pede uma coisa, a sinceridade. A proposta do evangelho nunca foi, olha, você tem que orar em línguas, você tem que curar, você tem que fazer milhões de coisas. Não, é simplesmente volte para mim. É simplesmente torne-se meu filho, seja a imagem e semelhança daquilo que eu te criei. Sabe? Estamos tão acostumados a querer demonstrar algo para as pessoas, não que você não tenha que realmente demonstrar quem você é. Eu não estou falando que você deve chegar e falar, cara, eu não preciso demonstrar para ninguém que eu estou na igreja, porque a Bíblia diz muito ao contrário sobre isso. Ela fala assim que você tem que dar bons exemplos às outras pessoas. Mas eu digo sobre, estamos tão acostumados, você não pode julgar quando a Bíblia diz, olha, assim é o profeta que tem falado. É simplesmente que vocês entendam quem Jesus foi, sabe? O maior choque de quando Jesus veio é simplesmente porque ele declarava que ele era filho de Deus, e para o povo isso era um choque. Estavam tão acostumados à espera de um Messias tão místico, que chegou um cara tão simples que tornou toda a lei um grande tabu. Não, a Bíblia deixa bem clara que Jesus ele não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Só que eles estavam esperando alguém tão majestoso. Não que ele não fosse uma majestade, mas de uma maneira tão simples. Quero dizer que, certo momento, estavam os discípulos discutindo perto de Jesus e perguntaram, olha, mestre, qual de nós é o maior? São os seus discípulos, qual de nós é o maior? E Jesus simplesmente vira e repreende-os. Fala, vocês não entenderam nada, cara. Sede semelhante a mim, que sou manso e humilde. Sabe, Jesus ele nunca quis uma demonstração de poder, ou sei lá, de repreender demônios. Mas não, seja manso e humilde. Todos os passos de Jesus era guiado porque ele estava conectado diretamente com Deus. Se você pegar a Bíblia, todas as vezes que ele ia fazer um milagre ou que ele ia fazer determinada coisa, antes disso acontecer, ele estava no monte ou em secreto orando. Todas as coisas que Jesus fez, ele sempre esteve diretamente direcionado pelo Pai. O mais importante sobre isso é que, embora Jesus ele fosse Deus,
ele entendeu que ele demonstrou que ninguém pode caminhar sozinho. Sabe, estamos tão acostumados a falar que eu sou a igreja, mas a igreja não é uma pessoa. A palavra eclésia significa povo. A igreja é mais de uma pessoa. Ninguém pode ser corpo sozinho. Ninguém pode ser uma igreja sem ter com quem contar. Jesus ele escolheu 12, um traiu e 3 diretamente estavam com ele no monte. Só que na hora mais difícil, nem os 3 ele podia contar. Sabe, eu quero dizer pra você que caminhe com pessoas. Quem sempre me disse isso, desde menino, que eu e o Lucas conhecem há muito tempo, era o Lucas. Cara, tem amigos. Sabe, pessoas que você realmente possa contar e que você entende que vai estar contigo. Não tô falando de números ou quantidade, mas de essência. De uma galera que feche realmente com você e que esteja ali pro que der e vier. Sabe? A Bíblia vai nos falar muito. Eu achei muito legal o versículo que Mateus abriu, que foi Marcos 4, né? O versículo termina dizendo assim: olha, aquele que tem ouvido, ouça. E o mais intrigante é que todo mundo que tem ouvido é simplesmente para ouvir. Só que essa palavra no original, no hebraico, quer dizer Shema. No hebraico eles têm a mania, eles não têm duas palavras para distinguir uma coisa da outra. A palavra Shema, ela significa ouvir e obedecer. Ela tem esses 2 significados. A palavra em hebraico que está, aquele que tem ouvido ouça, significa Shema. Ou seja, aquele que tem ouvido obedeça o que o Espírito tem dito à igreja. Jesus ele veio de uma maneira tão majestosa, mas tão simples, que caminhou fazendo diversos milagres, mas achamos que Deus ele tem a obrigação de fazer tudo aquilo que nós queremos. Muitas das vezes nós chegamos na igreja simplesmente para pedir: olha Deus, se você não curar minha mãe, eu não venho mais na igreja. A Bíblia sim, lá em Eclesiastes fala: apresente as vossas necessidades a Deus. Mas Ele não vai fazer tudo aquilo que nós queremos. Sinto lhe informar. Se ninguém te disse isso, Deus ele não é seu mordomo. Deus ele não vai te entregar tudo aquilo que você orar só porque você é bonitinho. Sabe? A palavra vai nos dizer que tinha o poço. Acho que está em Marcos capítulo 17. Tinha um poço e lá tinha diversos doentes. E quando Jesus chegou ao paralítico, falou: olha, o que você quer que eu faça? Ele fala: mestre, todas as vezes que o anjo desce e toca na água, alguém chega e pula primeiro do que eu. De todo esse contexto histórico, Jesus ele curou apenas aquela pessoa. Não porque ele era um Deus rude ou alguém mau, é porque era necessidade. Sabe, Deus ele não vai te dar tudo aquilo que você quer, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. O nosso problema é que não estamos acostumados com isso. O nosso problema é que estamos acostumados com as pessoas virem, passar a mão na nossa cabeça e falar: cara, vai dar tudo certo. E realmente vai dar tudo certo. Mas antes disso vai dar muito errado. Sabe, estejam prontos para apanhar. Literalmente isso. E não culpem Deus se as coisas começarem a dar errado. Vai orar e busca um direcionamento. Talvez você mesmo tenha entrado em um caminho onde Ele não te pediu. E Ele é bom para te perdoar e te livrar disso. Só que comece a buscar mais a presença de Deus. Sabe, eu estava conversando com alguns amigos essa semana e começamos a falar sobre o tempo do fim. Um papo mal aleatório. Mas enfim, e a palavra vai nos deixar bem claro que o tempo do fim nunca seria sobre guerras ou rumores de guerras, ou pai matando filho, filho matando pai. Era simplesmente quando o povo de Israel começasse a voltar para a sua nação. Realmente o mundo está uma canalidade, está tudo indo de mal a pior, e a tendência é piorar. Porque é isso que está escrito, vai dar muito errado. Mas estejam prontos, cara. Se nem Jesus, ele passou por tudo, ficou tudo de boa. Por que nós, sendo filho, vai ficar tudo de boa, sabe? Eu te peço essa noite simplesmente isso, cara. Eu vou ser bem breve, não vou tomar o tempo de ninguém que tá um pouco frio. Mas, cara, eu quero que você entenda o que é ser imagem de semelhança. Não é sobre orar, não é sobre expulsar demônio, não é sobre fazer diversos milagres e maravilhas. É sobre entender de quem somos filhos e caminhar de acordo com isso. E caminhar de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Sabe? O
plano de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. Só que durante a caminhada vai ter umas porradas, durante a caminhada vai ter diversas lutas, mas tem de bom ânimo, porque eu sei em quem tenho crido. Sabe, a Bíblia, alguns historiadores vai dizer que quando Davi ele escreve esse salmo, eu olho para o monte de onde vem o meu socorro. Se você pega todo um contexto histórico lá, esse monte que Davi estava falando era comum ter diversos ídolos, diversas imagens e diversas coisas que eles poderiam adorar. Mas Davi ele deixou bem claro que apesar de tudo aquilo que estava proposto a ele sabia em quem tenho crido. Sabe, continue confiando, continue caminhando. Não vou falar que tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Isso depende de você, cara. Sabe, Deus ele tem um plano perfeito. Mas realmente entenda quem você é, entenda para onde você está caminhando. Não caminhe na presença de Deus, não caminhe dentro de uma igreja proposto simplesmente por promessas, ou por milagres, ou por bênção. É simplesmente porque você quer se parecer com Ele. É simplesmente porque você quer se tornar imagem, semelhança e filho. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Jesus, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Jesus, queremos nos achegar mais a Ti e nos tornarmos mais parecidos com quem Tu és, Pai. Espírito Santo, que nosso coração possa estar repousado na Tua presença e que a Tua mansidão ela possa nos alcançar. Que não venhamos nos mover simplesmente por palavras ou por tudo aquilo que já nos foi prometido, mas por tudo aquilo que o Senhor quer para nós. No Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Te pedimos que o Senhor